pessoal, tudo bem? Hoje eu trago uma dinâmica bem interessante para você fazer aí, ou na sua célula, ou no seu grupo de mulheres, no seu grupo de jovens, ou seja, qualquer atividade você pode fazer essa dinâmica até como uma reflexão, como você está pensando em pregar alguma coisa, mas não está tendo assim uma ideia, ou seja, além de você trazer uma mensagem, né? Você de repente é novo nisso, mas quer, né, trazer alguma coisa assim que fale profundamente ao coração das pessoas. Você então pode incorporar uma coisa à outra, tá? E o que a gente vai precisar para essa dinâmica que você pode fazer em qualquer situação, tá? Você vai precisar apenas de 3 copos, tá? Descartáveis, sendo que 2 bons e o terceiro copo danificado. É o que você vai precisar como material para essa dinâmica. E aí, você vai fazer a sua reflexão dessa dinâmica no livro de 1 Samuel 16, no verso 7, que diz justamente, na conversa que, né, no livro que nós falamos sobre o livro de Samuel, e é justamente quando Deus, né, ele diz que ele não vê como vê o homem, né? O homem vê de uma maneira, né? O homem vê o aparente, né? Aquilo que está no rosto, na cara. Mas Deus não, ele vê o além, né? Ele vê o que está aqui, no coração da pessoa. Então ele vê muito mais profundamente. Deus, ele conhece o ser humano. Foi Deus quem fez o ser humano, né? Então, ele, como diz lá nos Salmos, né, como Davi, quando ele diz, né, ainda que eu não fale nada, né, eu apenas pense, Deus, ele já sabe. Então, para você ver a profundidade da maneira como Deus nos conhece, né, como ele conhece o outro. Né, isso aí daria, né, uma mensagem assim maravilhosa, mas a gente não vai, né, eu vou tentar fazer assim o mínimo, né, falar o menos possível, mas que tenha aí uma mensagem para você, né, para você passar aí para sua turma. E aí, você já abriu lá na sua Bíblia, pediu para todo mundo abrir, né, 1 Samuel 16, no verso 7, aí você lê, você pode até dar mais ou menos uma explicação, né, de como é que foi aí esse pano de fundo, né, dessa história. E aí, então, você vai começar mostrando, né, quando você falar da aparência, e você diz, olha, é assim que o homem nos vê, né? O homem, ele vê perfeito, né? Aquilo que está aparente, aquilo que está na cara, aquilo que é visível, né? Se o ser humano, às vezes ele está sorrindo, né? Ele está gargalhando, está fazendo coisas incríveis, assim, como se tivesse, como fosse a melhor pessoa, né, mais feliz do mundo. Mas às vezes aquilo ali é tudo fachada, é tudo aparência, porque lá dentro não é tão feliz, não é tão alegre. Inclusive, muita gente que necessita estar em festas, está em gandaias, né, está esperando o próximo carnaval, a próxima festa, o próximo encontro, para justamente poder esconder a tristeza que tem lá dentro. Ele vive com esses momentos que são passageiros para poder se alegrar. Então, é baseado nisso, né? Na aparência. Todo mundo olha para essa pessoa que está buscando, que está pensando numa próxima festa, pensando em como vai ser esse próximo encontro, justamente para esconder o que ninguém pode ver. A aparência, ela conta muito. Só que as pessoas conseguem camuflar, conseguem esconder. Mesmo que você tenha uma amizade muito íntima, né? Muitas vezes aquela pessoa até acaba se abrindo, conversando, falando, mostrando, mas ela não sabe de fato, né, o que verdadeiramente está entristecendo, o que de fato vai naquele coração, né? Aquilo tudo que ela já vivenciou. E é a maneira como o homem vê o homem. Mas Deus, ele vê o homem assim, né? Como verdadeiramente ele está, como verdadeiramente ele se encontra. Ele não está tão perfeitinho assim. Aos olhos de Deus, ele sabe que o homem está assim, quebrado, machucado, deprimido, ansioso, triste, insatisfeito, frustrado, decepcionado. Tantos sentimentos, né, negativos. E além, né, de tudo isso, Deus sabe verdadeiramente quando ele
está alegre, quando ele está feliz, quando ele está satisfeito, quando ele está em paz e quando ele não está. Deus sabe tudo. É assim que Deus vê. Se aquela pessoa é boa, se aquela pessoa não é boa, porque foi justamente o que aconteceu. Quando Samuel estava escolhendo o rei, e ele foi até a casa de Jessé, porque Deus, né, tinha colocado isso no coração de Samuel, e Jessé, né, o pai, ele fez justamente com que todos os seus filhos, os que eram aparentemente atraentes, bonitos, fortes, né, o que realmente poderia, de repente, ser um rei, é quando Deus fala para Samuel, olha, nenhum desses. E aí então aparece Davi. Davi, aquele pequenininho, frangote, magrinho, né, que ninguém dava nada por ele. Deus, ele vê o coração, ele vê como verdadeiramente uma pessoa é. Né? Às vezes a gente vê aquela pessoa, nossa, parece que é uma pessoa tão boa, né? Você coloca a sua mão no fogo por aquela pessoa. Mas o coração dessa pessoa, só Deus é que sabe. É por isso que muitas vezes, gente, nós não podemos julgar e temos que pensar o seguinte: por que Deus me afastou daquela pessoa? Né? Por que às vezes eu me dei mal com aquela pessoa, com aquela outra, quando eu via que não era para ser? Às vezes Deus está te livrando porque Ele sabe quem é aquela pessoa, aquele ser humano. Deus conhece aquele coração. E muitas vezes nós nos damos mal porque nós temos certeza que aquela pessoa é maravilhosa, mas a gente não sabia que o coração daquela pessoa não era bom, e por isso ela agiu dessa ou daquela forma com a gente fica decepcionado, a gente fica frustrado, né? Acontece isso. Então, na hora da escolha do rei, Davi foi o escolhido, mesmo aparentemente não sendo bom. Deus conhecia o coração de Davi. Davi não tinha a aparência, mas Deus sabia que o coração dele era bom, porque Deus viu dentro. E aí o que acontece é o seguinte: a gente se converte, né? Ou a gente se aproxima de Deus, a gente começa a ter uma relação com Deus. Aquilo que era assim, que só Deus sabe, né? Só Deus conhece, é transformado. E aí, parece que tá tudo bacana, né? Olha, aparentemente tá tudo ótimo. Aquilo que eu era, né? Aquilo que estava ruim, aquilo que estava estragado, aquilo que não era tão saudável assim, olha, agora parece que tá ótimo. Mas acontece que muitas vezes a gente se aproxima de Deus, mas não permite que Deus trabalhe na nossa vida, trabalhe no nosso coração. E aí as coisas não estão tão bem assim. Porque veja uma coisa muito importante é que a gente não está falando em igreja, tá? A gente está falando em relacionamento com Deus. Muitas vezes estamos em igrejas e estamos doentes, porque não permitimos que Deus entre, que Deus trabalhe, que Deus faça o que tem que fazer. Nós não permitimos ou não nos deixamos ser moldáveis, né? Para que Deus possa trabalhar, fazer, transformar. E muitas vezes Ele nos quebra. Não é assim? Então, a gente precisa deixar Deus trabalhar no nosso coração. Quando nós permitimos que Deus trabalhe no coração, aí entra o trabalho do terceiro copinho, tá? Aqui, Deus ainda não tinha trabalhado, eu já tinha até me aproximado de Deus, algumas coisinhas Deus tinha mudado, né? Muitas vezes a gente vai se enganando, mas só quando Deus realmente faz o que precisa fazer, quando nós deixamos, é que aí sim a gente começa a ser completo, pleno. Veja, perfeito não. Perfeito só há um, que é Deus. Uma outra coisa que a gente precisa lembrar é que Deus, ele está trabalhando nas nossas vidas. Como a Bíblia diz, ele ainda não terminou a obra que ele começou nas nossas vidas. Então, uma coisa que a gente precisa também compreender é que várias situações que nós passamos nas nossas vidas, situações difíceis, situações ruins, situações de sofrimento, situações de que a gente muitas vezes pensa, Deus esqueceu de mim, Deus não está fazendo nada, Deus está dormindo. Nós estamos enganados. Deus está trabalhando. Cada atividade, cada situação, cada momento, cada frustração que nós vivemos, acredite, é Deus trabalhando na nossa vida para que a gente vá sendo aperfeiçoado, tá? Então, pessoal, é justamente isso. O homem vê a aparência,
mas Deus vê o coração. E só quando nós deixamos Deus agir, Ele vai nos completando, Ele vai nos moldando, fazendo aquilo que realmente nós deveríamos ser desde o primeiro momento em que Deus pensou em nós, que Deus pensou em você. É justamente isso que eu queria trazer para você hoje e que você pode fazer como dinâmica na sua turma, mas também como uma pequena reflexão que eu achei maravilhosa essa dinâmica. Queria compartilhar então com vocês, eu espero que você tenha gostado e se você gostou, não esquece, deixa aí a sua curtida que eu sempre peço, tá bom? Gostou também? Compartilha, tá? Com pessoas que você conhece. Então, gente, é isso, tá? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima!